Ryzen 5 8500G versus Ryzen 5 5600 GT. Essa pergunta aqui é muito boa. Já me fizeram no passado e eu resgatei aqui na linha de produção de conteúdo da 4Gamers. E eu costumo sempre falar a mesma coisa quando o assunto é a M5. Vamos lá, pessoal. Respondendo direto e reto para ser breve e também poupar o tempo de vocês. Processadores AM4, eles têm limitações de PCI e limitações de memória, que na minha visão são os maiores problemas hoje, porque já que existe uma tecnologia nova, né, DDR5, tanto a Intel quanto a AMD produzindo bastante produtos aí para AM5, você já fica defasado no quesito de lançamentos high-end. Tô falando aqui de jogos. Os jogos que utilizam os recursos de PCI 5.0, DLSS 3 e 4 e memórias RAM com frequência 5.000 MHz, você que tem DDR4 não vai conseguir utilizar. Já você que tem DDR5 vai conseguir utilizar. Você não vai precisar nem fazer overclock, a sua memória já vai ter uma frequência muito alta. Falando sobre esse aspecto, são processadores, obviamente, de entrada, mas com vídeo integrado muito bom. Sabiam que na prática, tô colocando aí no card para vocês verem, na prática, esses dois processadores têm a mesma relação de núcleos e threads, consumo e etc. E até o FPS deles fica parecido? Sim, pessoal. Comparando os dois nos mesmos jogos, sem placa de vídeo, com a mesma placa-mãe, mesmo tipo de placa-mãe, né? Porque as placas-mãe eles têm chipsets diferentes. Um é socket, o outro é chipset. E mesma fonte e tal. Os FPS ficam parecidos. O que é um ponto ruim para um 8500G. Afinal, estamos falando de um processador que é muito mais novo, de uma linha 8000, versus um de linha 5000, que já foi lançado há pelo menos 4 anos atrás, que foi o 5600G, o precursor dessa linha. Na prática, o que eu quero dizer com isso? Os dois vão rodar jogos muito bem, jogos aí FIFA, Fortnite, CS, Valorant, jogos blockbuster, que eu costumo chamar, jogos mainstream, vão rodar muito bem. Não vai rodar ali no Ultra, às vezes nem no Full HD, mas em HD você roda com bastante FPS, deixando o 3D ali em uma qualidade ali equilibrada ou baixa, você consegue rodar em Full HD com mais de 150 FPS. A placa de vídeo integrada dela é muito boa, e para você que tem dúvida, qual que é a placa de vídeo integrada desse processador? O equivalente a essa placa de vídeo, né, dos dois processadores, que é parecidíssima, elas são praticamente idênticas, é uma RX 560 de 4 GB, beleza? Qualquer placa que você comprar, placa de vídeo pior que essa, você está perdendo dinheiro, e até mesmo algumas melhores que essa você está perdendo dinheiro, porque não compensa comprar uma placa tipo uma RX 580 para esse processador. Você está perdendo um desempenho que você poderia juntar mais dinheiro e comprar uma melhor depois. Caso você vá comprar placa de vídeo, compre outras, tá? Compre RTX, uma mais antiga, 2060, 3060, e RX 5700, 6600 para cima. Os dois processadores têm tecnologias parecidas, 6 núcleos, 12 threads, a frequência base deles é parecida, 3.5 e 3.6 GHz, o que muda obviamente é a frequência turbo, 5 GHz contra 4.6, o processo tecnológico, que seriam o número de nanômetros das tecnologias, 4 contra 7, e isso para você, ó, na prática, não muda nada. E o cache de nível 1 é igual, e o cache de nível 2 é 1 MB para o 5600 e 512 para o 8500G. Na prática, pessoal, isso influencia, tá? Porque aí o 8500G ele tem mais memória, ele tem mais cache, e isso em jogo faz diferença, tá? Em alguns jogos, as empresas vão otimizar para atender a essa nova tecnologia, né, a M5, e aí, por exemplo, esse 8500G, esse cache vai fazer falta. Então é bom você ter. Em relação a consumo, temperatura e etc., eles são bem parecidos, tá? Com a diferença que o 8500G, ele, quando você estressa bastante, ele esquenta bastante. Ele vai chegar a 90, 95 graus. Se você tiver water cooler, obviamente isso não vai acontecer. Ele vai chegar no máximo a 75 graus ali. O 5600G, ele é um pouquinho só mais econômico, mas isso na prática, ó, não muda nada. Você com uma fonte básica, 80 Plus bronze, ela vai consumir o máximo dos dois mesmo e não tá nem aí. Se você tiver uma fonte com selo Cybernetics, selo 80 Plus Gold, aí sim, ela já vai estabilizar melhor a corrente e vai fazer uma gestão melhor da eficiência energética. Senão, não muda nada. Beleza? Então, esses dois processadores têm uma pontuação muito parecida, com uma diferença de 7% do 8500G em jogos. E na prática, ele é um processador com a M5, né, tecnologias melhores, e eu recomendo muito mais. E é mais ou menos isso, pessoal. Hoje em dia as placas-mãe AM5 já estão mais baratas. Você que está pensando em pegar ou um ou outro, eu recomendo o seguinte:
você faça um contraponto aí de orçamento, veja se vale a pena, porque você vai gastar uns R$400 a mais no AM5, tá? No passado, quando lançou a AM5, você gastaria R$2.000, 3. Então essa tecnologia está ficando mais acessível. Como sempre, tudo no desktop é assim, né? Os lançamentos vão ficando mais baratos e tudo vai ficando mais acessível e democrático. Beleza? Esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário aqui do que vocês acharam, se eu pude ajudar a tirar sua dúvida. Ryzen 5 8400F versus Ryzen 5 5600. Esse tema aqui eu que selecionei, não foi pergunta de ninguém. Pessoal, como eu sempre falo nos vídeos, eu vou repetir. Estamos falando de uma comparação na qual eu vou deixar algumas imagens para você aí, né, de aspectos técnicos dos processadores. Estamos falando de uma comparação de um processador com tecnologia muito mais nova e um processador com tecnologia de 2018, 19, que é o AM4. Não quer dizer que um processador é excessivamente melhor que o outro, mas necessariamente mais novo e com mais recursos tecnológicos. Para você que não entende nada de tecnologia, eu vou simplificar, e para você que entende, me desculpe, eu vou ter que dar uma simplificadona aqui. O processador Ryzen 5 8400F, ele vem de uma família de processadores que vai ter suporte até 2027, que a AMD já declarou para nós, e ele vem para suprir a necessidade de processadores básicos DDR5. O preço dele é muito baixo, se comparado a outros processadores, e ele é muito vendido aqui no Brasil, nos Estados Unidos nem tem. Ele tem ali, mas são os famosos OM, porque lá as pessoas têm maior poder de renda e elas não vão pegar esses processadores que são chamados capados. Por que eu digo que ele é capado? Porque toda a versão da linha 8000 da AMD, já pela própria AMD foi declarada como versões ali só para países que precisam desse processador, que seria processadores novos, linha 5 e baratos. Na prática, eles são processadores que, na hora que eles montaram ali, fizeram a configuração de elétrons, né, o banho de elétrons que a gente costuma chamar no wafer, eles saíram mais fracos que os outros. Então, na prática é isso. Não quer dizer que ele é ruim, mas quer dizer que ele é limitado. Eles são limitados em algumas coisas. O cache deles não é tão grande, o consumo energético é parecidíssimo com a última versão, e o desempenho em jogos, se comparado diretamente, ele é muito parecido. Se colocar a mesma placa de vídeo do Ryzen 5 5600 e do Ryzen 5 8400F, você vai ter uma diferença baixa de FPS. Porém, isso é ainda. Estamos em 2025, pessoal. As empresas estão otimizando ainda os jogos para as linhas AM5. Assim que eles forem avançando, com certeza as tecnologias vão ficar melhores e os jogos vão ficar melhores. E isso na prática é muito importante para você que quer comprar um processador novo, porque você quer ter a melhor tecnologia, você quer ter a BIOS mais atualizada e você quer utilizar os recursos dos lançamentos, né? Os jogos vão utilizar os recursos que o processador tem. Na prática, eu vou ser bem resumido aqui para vocês. Os processadores, os dois, são muito parecidos em performance, mas a gente está falando de uma tecnologia nova, que é a AM5, versus uma mais antiga. Não vale a pena pegar a AM4 se você está pesquisando esses dois processadores. Só vale a pena a AM4 se você tivesse com um processador high-end, por exemplo, um Ryzen 7 5700X 3D, versus um processador mais simples, como um Ryzen 5 9600X. Aí você pode comparar, porque aí um vai ser o dobro do preço, você vai gastar R$4.000 e o outro vai ser 2. Aí vale a pena você fazer a comparação de orçamento, porque o Ryzen 7 vai durar uns 5 anos e o Ryzen 5 vai durar 6, 7 anos. Ou seja, talvez você tenha a economia ali que você faria pegando uma nova geração e pegando uma anterior. Na prática, eu recomendo o AM5 de olho fechado. E deixo para vocês aí, obviamente, os nossos contatos na descrição. Se você tiver dúvidas, quiser ajuda, quiser uma consultoria, nós teremos o maior prazer de te ajudar, sem nenhuma intenção de te vender nada, só para ajudar a comunidade aí que vem fazendo o nosso canal crescer. Então esse vídeo é isso, muito obrigado. Mais um vídeo aí de perguntas e respostas do nosso Instagram. Essa pergunta que ela se tornou bem recorrente nos últimos dias, e eu vou responder ela aqui nesse vídeo, um vídeo informativo. Vou até colocar aí telas para vocês entenderem do que eu estou falando. Processador 5500, linha M4, com placa de vídeo RX 6600. Ainda compensa? É um bom kit? Para você que não me conhece, eu sou o Rodrigo aqui da 4Gamers, uma loja em São Paulo, capital. Os links da nossa empresa estão aí na descrição. Considere visitar a nossa empresa, você será muito bem-vindo. Pessoal, este processador eu tenho algumas observações e ressalvas a fazer. A placa de vídeo também, vou fazer algumas observações aqui para vocês. E eu vou começar falando sobre esse tema pela seguinte perspectiva: o que a gente costuma olhar quando nós estamos analisando uma configuração
de computador? Primeiro, a pessoa está saindo de qual configuração para sair para qual configuração? Isso é o ponto principal, é a vantagem relativa de uma para outra. Se você está saindo de um processador i7 de oitava, por exemplo, que é um processador bom, mais antigo, você trocando ali somente o processador, você não vai sentir tanta diferença de um kit para o outro. Por que eu digo isso? Porque o i7 de oitava, por exemplo, é um processador com 6 núcleos e 12 threads. Então, em linhas gerais, por ser DDR4, né, até tem a versão DDR3, mas esse DDR4, você não vai perceber uma diferença gritante em jogos. Porém, trocando a placa de vídeo, um kit como esse, você já vai sentir bastante. E é nisso que eu quero bater em cima desse kit, analisando o custo-benefício dele. Se você está saindo de um PC mais antigo para esse kit, olha, pode ter certeza que a diferença vai ser brutal. Velocidade de abertura de tarefas, programas, instalação, navegação de Google Chrome, Internet Explorer, Discord com seus amigos, gerenciamento de arquivos. Estamos falando de um processador AM4 que tem 6 núcleos e 12 threads, né? O Ryzen 5 5500. Não é dos meus preferidos, mas é um processador bem barato e compensa demais para pessoas que estão com orçamento apertado. Já a placa de vídeo, combinada com esse processador, vou falar agora um pouquinho sobre gargalo, é uma placa que ela tem 8 GB, aqui no Brasil ela é vendida com algumas marcas como ASRock, Gigabyte, e tem alguns outros modelos aí, mas lembrando, né, uma placa AMD. E ela é uma placa que, vamos dizer assim, ela ganha em FPS em relação a uma 3060, tá? Que é a sua direta concorrente. Eu não vou dizer para vocês que eu gosto de placas AMD da mesma forma que eu gosto de placas NVIDIA. Porém, em desempenho bruto, elas realmente ganham, na maior parte das vezes, com a sua concorrente direta. O problema das placas AMD são as limitações tecnológicas, das quais eu já vou falar e explicar certinho. Mas pensa comigo, uma placa NVIDIA, normalmente, ela tem ali todos os codecs e as últimas atualizações que a NVIDIA traz. A NVIDIA tem um cuidado maior e tem mais dinheiro para investir em pesquisa. Então as tecnologias que ela oferece e até mesmo a usabilidade em jogos, na minha visão, como lojista e como pessoa que observa o mercado diariamente, é melhor. As pessoas se sentem mais confortáveis jogando jogos em placas NVIDIA e o aspecto geral da beleza do jogo, né? Os filtros anti-aliasing, anisotrópicos, as tecnologias de DLSS, no geral, parecem que deixam o jogo mais bonito, beleza? Então essa é a minha impressão sobre NVIDIA. Falando especificamente desse kit, é um kit que tem uma relação de gargalo muito baixa, eu vou colocar o print aí para vocês na tela, da análise do site GPU e CPU User Benchmark. E essa placa de vídeo é uma placa que ela tem posição 90 de 450 no pódio de placas mais rápidas do mundo. Quer dizer que ela é uma placa boa? Sim, estamos falando de uma placa com 8 GB, GDDR6, não sei qual placa você vai pegar, depende do modelo. Aqui, por exemplo, nós usamos normalmente as placas da ASRock, que é o modelo Challenger, e outras aí, dependendo, e elas não têm uma garantia tão grande quanto a NVIDIA, tá? Elas têm uma garantia de 1 ano, 2 anos. Mas são muito boas, elas têm um índice de RMA baixíssimo, se você for comprar, fica despreocupado com isso, não vai dar defeito. Mas a questão é, será que ela vale a pena sobre os aspectos técnicos? Beleza, agora eu vou falar um pouco sobre isso e jogos. Essa é uma placa que, sobre aspectos básicos, né, que você costuma olhar ali nos caracteres, nas características minuciosas, ela tem 8 GB com tecnologia de memória RAM GDDR6 e memória bus, né, que é o quanto aquela placa tem largura de banda, de 128 bits, o que é muito bom, mas é o padrão para essa tecnologia. As novas placas da AMD já estão vindo com 256, que já é um novo padrão, que placas-mãe melhores estão conseguindo comportar essa tecnologia, e no final de tudo isso, essa maior largura de banda e melhor gerenciamento de memória representa mais FPS e melhor gerenciamento de velocidade. É uma placa que tem 190 mm de espessura, tem uma altura relativamente até grande, dependendo do fabricante, de 110 a 120 milímetros, e o consumo dessa placa é de 132 watts na média, podendo ser 120 em alguns modelos e 140 em outros. É um consumo alto, na minha visão, para uma placa 8 GB lançada em 2021, que já saiu de linha, né? Uma placa que ainda vende nova, para você saber, quem vende ainda vende nova, mas ela já saiu de linha, ou seja, as empresas estão focadas em fabricar outras placas. Ainda vão fabricar algumas dessas, então essas novas são fabricações ainda existentes, mas elas já não têm o suporte que as novas terão. Isso é uma estratégia que a indústria faz, que é a obsolescência programada na venda, e ela faz isso para as pessoas gastarem dinheiro com a inovação. Ainda é uma placa muito boa, mas não sei se vale a pena do ponto de vista tecnológico. Falando um pouco sobre as concorrentes diretas dessa placa, ela ganha das seguintes placas que estão próximas ali de desempenho, vou citar para vocês.
A GTX 1080, que é antiga, mas muito forte, ela ganha da 2060, a RTX lançada ali em meados de 2017, uma excelente placa, mas já ficou ultrapassada. Ela ganha da sua antecessora a RX 5700, ou seja, modelo 5000 mais linha 700, e ela ganha da Arc A580, que foi um lançamento que a Intel tentou fazer e bater nessa linha de produtos, mas ela não deu conta da demanda de placas, né? Então acabou vendendo tudo, não repôs, e a gente ainda não sabe direito se essas placas são boas ou não para gaming, se elas têm uma boa aceitabilidade do mercado, se o nível de RMA está baixo, a gente não tem informações suficientes. E ela perde para 2060 Super, o que é uma péssima notícia, porque 2060 Super é uma placa de 5 anos atrás. E aí? Estranho, né? Ela perde para 2070, para 5700 XT e para 3060 de 12 GB. O que é, infelizmente, decepcionante. Para substituir essa placa, caso você esteja pensando em pegar esse kit, eu recomendo você pegar uma 3060 ou já ir direto para uma 3070, que já está bem baratinha, ou uma 4060, 4060 Ti. Beleza? Então essas são as placas que eu recomendo, obviamente todas elas estão caríssimas. E muito mais do que isso também vai dar gargalo com o Ryzen 5 5500. Beleza? Fechamos esse tópico? É isso aí. Como saber se o meu PC tem gargalo? Essa pergunta aqui ela é muito repetida no Instagram e no nosso WhatsApp. Pessoas que estão começando a usar o seu PC ou estão pensando em comprar, querem saber exatamente como a gente faz essa mensuração. Bom, você tem sites bem confiáveis aí, o CPU Builds é bem legal, você consegue ver uma relação ali de gargalo em tarefas gerais, em jogos específicos e até mesmo jogos que eles fizeram benchmark. Esse teste, ele é confiável e a gente costuma estabelecer ali um limite para dizer se um PC vai ter um gargalo que afeta o desempenho ou não. Se ele é só um gargalo, por exemplo, que está ali no limite técnico. Esse limite, esse número é de 10%. Se esse número no seu PC, processador e placa de vídeo, já vou explicar o que é, estiver abaixo de 10%, quer dizer que você não vai perceber o gargalo. Ah, Rodrigo, mas o que é gargalo na prática? O gargalo, ele pode se manifestar de várias formas, mas no geral ele se manifesta de uma maneira que a gente chama de stuttering, que é um efeito que quando você joga, normalmente quando você joga, que você está renderizando polígonos, muitos polígonos em tempo real, o processador e a placa de vídeo entram em desencontro, em desequilíbrio. E o mesmo, ou o processador ou a placa de vídeo, não estão correspondendo em relação ao 100% do seu correspondente, do seu parceiro de trabalho. O que eu quero dizer na prática? Um processador muito forte vai estar em 100% de uso, enquanto uma placa de vídeo ali é muito fraca, ela vai estar em 100% de uso, porém elas vão entrar em desequilíbrio e o jogo vai dar aquelas travadas de tela assim, ó, de problema de sincronização, ou travadinhas, micro travadinhas que vão afetar a sua gameplay. Na prática, falando agora um outro exemplo muito bom, se você tiver um processador muito bom, ele vai chegar ali a usar 50% da sua performance, e se você tiver uma placa de vídeo muito fraca, ela vai chegar em 100%, vai aquecer pra caramba. Esse é o gargalo mais comum que a gente vê. Processador muito forte, placa de vídeo muito fraca. No geral, esse sim afeta a sua gameplay, faz o seu jogo ficar com uma renderização muito porca, então você tem que jogar nos gráficos mínimos, não pode rodar em Full HD que senão trava. Você vai ter problemas de microtravamentos, que é o famoso stuttering, e isso vai afetar não só a gameplay, mas a experiência em si. Para você que está comprando um PC agora, a melhor forma de você ver se esse PC tem gargalo ou não é entrando nesse site que eu citei para vocês. As pessoas criticam esse site na internet, dizendo que não é muito confiável, mas a verdade é que ele mostra exatamente qual que é o compasso de um processador com determinada placa de vídeo. Independente de você estiver no Brasil, Estados Unidos, a técnica e vamos dizer assim, a forma de mensurar é a mesma. Então pode confiar, ele mostra ali, e não quer dizer que se ele mostrar que tem 5, 10% de gargalo, você vai perceber isso aí. Até 15, 20, eu costumo dizer para clientes, pessoas aqui, que não dá para perceber só se você jogar em Full HD no Ultra em alguns jogos. Mas menos que isso, é praticamente imperceptível e no geral você tem que buscar uma placa de vídeo e um processador que tenha um 0% de gargalo. Vou citar alguns exemplos aqui. Um processador Ryzen 5 5600X com uma RTX 3060. Ambos vão desempenhar seu máximo desempenho quando você estiver rodando o jogo no Ultra, na melhor qualidade possível. Os dois vão estar a 100%. Agora, se você pegar um Ryzen 5 4500 com essa mesma placa, aí você vai ter gargalo. Que é um processador com cache L3 menor, ele tem uma tecnologia mais antiga, ele não vai deixar você usar os recursos de PCI Express da sua placa-mãe, ele é limitado, e ele tem menos núcleos e menos threads, o que afeta demais a performance das memórias RAM da placa de vídeo, que é a VRAM. E isso faz com que você não consiga extrair o máximo desse processador. Para você que já tem PC e quer medir se o seu PC tem gargalo, primeiro, visite esse site que eu comentei,
E segundo, baixe os dois softwares que eu vou falar, o HW Monitor e o MSI Afterburner. Teste softwares e jogos nesses programas e veja qual que é o percentual de uso real, não pelo gerenciador de tarefas, mas por esses softwares, do seu processador e da sua placa de vídeo. Avalie se a temperatura está dentro do esperado, e aí uma temperatura esperada para placa de vídeo é até 85 graus, e processador sem water cooler até 85 graus também, 80 graus, 75. Se tiver water cooler, ele vai chegar ali a 35, 40, 45, 50. Se você estressar muito, ele passa disso, obviamente. Então, a melhor forma é você baixar esses softwares, estressar e ver, pô, tem gargalo ou não tem? Se você já estiver experimentando gargalo e no site está dizendo que assim, o seu processador ele é forte, sua placa de vídeo também, e eles têm equilíbrio, quer dizer que você tem algum problema no seu SSD ou nas suas memórias. Elas não estão em compasso com processador, placa de vídeo e gerenciamento dessa memória em si, das informações que estão sendo passadas do HD para o processador, para a memória RAM, devolvidos para o processador e para a placa de vídeo. Então você vai ter que fazer um estudo. Se você tiver dificuldade com isso, pode chamar a gente ali no WhatsApp que eu te ajudo com essa consultoria, sem nenhum compromisso de venda. A gente só quer ajudar as pessoas aí que são nossos ouvintes do canal. Beleza? Então fica aí esse assunto sobre gargalo. É isso aí. Ryzen 7 5700X 3D versus Ryzen 7 7700. Essa pergunta chegou uma vez só no Instagram para nós e eu vou ser bem breve e sucinto, apesar de eu não fazer um vídeo tão rápido sobre isso. Talvez eu faça um vídeo dedicatório explicando as diferenças técnicas e passando para vocês referências que eu encontrei sobre pessoas que testam falando dos processadores. Bom, para início de conversa, obviamente que você que chegou nesse vídeo sabe que o processador 5700X 3D ele é tecnologia AM4, que é uma tecnologia ainda não descontinuada, porém já obsoleta, né? A gente chama de descontinuado quando a empresa para de fabricar placas-mãe e para de atualizar BIOS dos produtos dela. Ela não parou, mas ela está entrando em obsolescência, ou seja, já é uma geração que tem uma superior. Isso quer dizer que é um processador que não serve para os próximos 5 anos? Não, exatamente o contrário. Um processador Ryzen 7 5700X 3D, chegando no preço que ele está, R$ 1.400, R$ 1.600, ele é um processador muito bom para você comprar e ficar ainda 5, 6 anos sem querer trocar. E eu tô para dizer para vocês que esse processador vai conservar o seu preço em si, porque como a gente está vendo aí o mercado de placas de vídeo disparar de preços, é bem possível que o mercado de processadores aconteça a mesma coisa daqui a uns anos. Então pode ser que você compre ele por R$ 1.500 hoje e venda daqui a 5 anos por R$ 1.200, R$ 1.300, conservando o seu valor de compra inicial, obviamente descontado pela inflação. Esse processador, comparado com o 7700, ele tem algumas vantagens, porém ele perde quando você compara com memórias de frequência altíssimas, como por exemplo, se você colocar um AM4 com a melhor placa de vídeo de todas e um AM5 com a melhor placa de vídeo de todas, e colocar a melhor frequência de memória aqui no AM4 e a melhor frequência do AM5, esse teste já fica desigual. Por quê? O processador com tecnologia AM5, que é o Ryzen 7 7700, ele pode chegar a 6.000 MHz de frequência de memória. Basta você colocar uma memória que tenha ali correlação com AMD, né, que seja adaptada para placas-mãe AMD, e você faça o overclock dessas memórias que você vai chegar no melhor desempenho possível. Falando sobre esse teste em específico, a tecnologia AM5 ela já está dando paulada na AM4. E eu, particularmente, gosto muito de tecnologia AM5. Os computadores aqui da empresa a gente trocou tudo, nós não estamos usando mais a AM4, porque principalmente o AM5 ele é muito mais rápido para renderizar vídeo, tarefas gerais, e é o que a gente mais usa aqui. Então eu sou um defensor. Agora falando sobre aspectos técnicos, eu vou colocar um comparativo aí na tela para você ver um pouco mais sobre a diferença dos dois CPUs. No primeiro aspecto, o CPU com tecnologia AM5, né, que é o 7700, ele é 26% mais rápido em gigahertz. Multiplicando os 8 núcleos por 3.8 GHz, que é o seu clock base, você tem ali uma velocidade muito maior do que 8 núcleos vezes 3 GHz, que é o 5700X 3D. A velocidade de memória RAM máxima dos 7700 está datada como 5.200 MHz. A gente sabe que dá para chegar um pouco mais do que isso, tá? Basta você saber fazer. Já do 5700X 3D, ele chega no máximo a 3.200 MHz. Obviamente que você consegue chegar a 3.600, fazendo ali um gerenciamento da frequência da memória através da BIOS. Porém, não é recomendado, beleza? E isso já é, vamos dizer assim, um exemplo muito forte de que, pô, esses processadores vêm para mudar a forma como a gente encara a realidade do desktop. Além disso, ele tem placa de vídeo integrada, o que é um ponto positivo, e pelo que eu vi, ele não consome muito da capacidade do processador.
então ele não deixou capado o processador em si da AM5. A temperatura operacional ele é um pouco maior do que o do Ryzen 7 5700X 3D, o que é ruim, né? Nesse teste aqui ele está mostrando que isso é bom, mas isso é ruim. Quer dizer que ele chega mais perto dos 100 graus, o que é um indicativo de chegou no 100 graus, seu PC vai desligar. Tem uma tecnologia de semicondutores 2 nanômetros menor, na prática isso não significa nada para você, só quer dizer que é mais novo, mais tecnológico. E um TDP 40 watts mais baixo, e aí sim a gente está falando de economia. Pessoal, imagina isso ligado todos os dias na sua casa. A sua fonte ela tem a função de estabilizar a corrente, e ela vai utilizar a potência em watts em idle, por exemplo, do seu PC ali em tarefas gerais, ela vai utilizar a frequência base e ela vai utilizar a menor quantidade possível de energia. Esses 65 watts versus 105, ou seja, 40 watts de diferença, farão uma diferença grande no uso de energia do seu PC a cada segundo. Então, isso é economia também. Não quer dizer que se você pegar esse processador, sua conta de luz vai ficar mais barata em comparação com o 5700X 3D. Algumas fontes não conseguem fazer essa função de estabilização, e isso faz com que o seu PC sempre consuma a mesma quantidade, ou seja, o máximo. Então, vamos dizer assim, se você não tiver uma fonte muito boa, isso aí não muda nada. E a velocidade do Turbo Clock, que é a sua frequência máxima, 5.3 GHz versus 4.1. O que pra mim é o mais importante, porque quer dizer que você consegue mais FPS em jogos, você consegue mais performance em renderização de 3D, vídeos, efeitos, etc. A pontuação final do PassMark, ela é 31% maior. E isso pra mim, na minha visão, ele é muito significativo. Por quê? O processador, quanto maior a pontuação, melhor ele vai sair em testes gerais, em tarefas, AutoCAD, SketchUp, softwares. Mas não quer dizer que ele vai ser melhor em jogos. O FPS pode ser igual, de um processador com 20 mil e outro processador com 15 mil. O FPS pode ser muito parecido, porque os jogos não utilizam isso para mensurar. Eles usam outras tecnologias e gerenciamento de informações. Alguns processadores têm uns recursos muito bons. E nesse exemplo em específico, a gente costuma usar, né, o cache 3D do 5700X 3D como um aliado tecnológico dos games. Mas nesse caso, mesmo com o cache 3D, ele perde, beleza? Vou deixar um outro print aí de uma discussão no Reddit de pessoas ali dos Estados Unidos que estão discutindo qual que é o melhor processador na época do lançamento. E realmente, mesmo com cache 3D, o 5700X 3D ele perde, pessoal. Perde em todos os jogos, perde em tarefas gerais, mas ainda assim é um excelente processador. E, na minha visão, pelos R$400 de diferença de um pro outro, não vale a pena pegar o 5700X 3D. Já vale a pena ir para o 7700. E para finalizar, quais vantagens o 5700X 3D tem em relação ao 7700? O cache L3, 96 MB versus 32, isso para jogo realmente faz diferença, que é o quanto ele consegue armazenar basicamente de informação no processador, e isso faz diferença para jogo, porque informação de processador é renderização de mapa. Ele tem 2.280 milhões de transistores a mais, o que não é uma grande coisa, porque no fim das contas consome mais energia. E ele tem 8 MB por core a mais no cache L3 por núcleo, ou seja, isso aqui faz diferença para quando você vai usar a antiga memória flash que os processadores tinham. Em renderização de vídeo, você usa isso e para transmissões ao vivo também. Mas fiquem tranquilos, o Ryzen 7 7700 supre tudo isso com uma frequência muito alta e com mais núcleos e com tudo melhor da tecnologia M5. Então, esse comparativo, meu veredito é, a M5 na veia, vale muito mais a pena, tá valendo a pena pagar mais caro. Já tem placas-mãe aí baratas, já tem memória RAM barata, e você que vai montar um PC novo, compensa pegar o que é mais novo. Beleza? Qual o melhor chipset para a M5? Essa pergunta aqui veio uma vez só também no nosso Instagram. E eu percebi que tinha muitas buscas em relação a isso, então eu decidi gravar um vídeo. Para você que não me conhece, eu sou o Rodrigo aqui da 4Gamers, os links estão na descrição, o resto você já sabe. Vou deixar aí no vídeo algumas informações sobre esse comparativo que eu falaria aqui agora, para que você possa ter base e entender o que eu vou falar. Pessoal, é o seguinte, a tecnologia M5 veio para ficar. Nós temos já provas de que ela é mais eficiente, nós temos várias empresas aí interessadas em fabricar produtos para a série M5, placas-mãe, placas de vídeo compatíveis com DLSS e outros recursos, e ela veio para, no Brasil, ser uma linha que, entre aspas, ainda está reservada para a população que tem maior nível de renda. Porém, essa realidade vem mudando. Já temos placas-mãe baratas de marcas como Gigabyte, Asus e até mesmo da Duex,
E os processadores estão ficando mais baratos, tanto o processador Ryzen 5 8400F, quanto outras linhas como o Ryzen 7 8700F. Obviamente que você não veio nesse vídeo para isso, você quer entender a diferença dos chipsets das placas-mãe e o que isso vai afetar a sua usabilidade. Bom, primeiro passo, antes de falar sobre todo esse aspecto técnico, é o seguinte: se você vai jogar e você não tem uma placa de vídeo parruda, nada do que eu for falar aqui vai fazer sentido porque você não vai utilizar os recursos. E, além do mais, eu vou além. Se você não tiver um NVMe muito bom e uma memória muito boa, esse comparativo aqui não serve para você. Por quê? Porque você não vai estar usando os recursos que as placas-mães boas têm a oferecer. E na prática, você só vai utilizar esses recursos e ganhar FPS ou ganhar eficácia em projetos empresariais, renderização e etc., se você tiver boas peças acompanhando. Por exemplo, uma memória com uma frequência alta de 6.000 MHz, um NVMe tecnologia NV3 com novos recursos que utilizem ali do PCI Express e do PCI do NVMe. Sem isso tudo, você não vai utilizar nenhum recurso das placas-mãe mais top. Então vamos lá para o comparativo de chipsets da tecnologia M5. X870, que é mais raro, B850, B840, X670, B650 e A620. Vamos lá que eu vou explicar um por um. Nós vamos comparar esses chipsets entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diferenciais de recursos. Ambas as placas, todas elas, você já está vendo a imagem na tela, possuem vários recursos compartilhados. Porque na prática, pessoal, a indústria ela precisa otimizar a sua produção. Não vai adiantar ficar produzindo um monte de coisa ali sem sentido, né? Recursos muito individuais, muito característicos, você não tem demanda para isso, só, obviamente, nos países super desenvolvidos, onde as empresas investem em pesquisa e desenvolvimento e elas precisam de placas-mãe mais robustas. Mas para você que é gamer, vamos se ater aos recursos que importam. Por exemplo, a placa de vídeo mais top de toda a geração é a X870E. Vamos comparar ela diretamente com a mais básica, que é a A620M. A X870E tem um PCI Express 5.0 com um slot de 16 ou 2 slots de 8, ou seja, placa-mãe com muito slot de memória. Já a A620M, ela fica limitada ao PCI 4.0, apesar de eu já ter visto as placas que vão sair aí com PCI melhor, e isso na prática faz diferença para game, porque se você tiver uma RTX das novas, ela usa o PCI Express 5.0, que vai utilizar os melhores recursos da sua memória de vídeo, da sua VRAM. Sem isso, você não consegue utilizar o máximo desempenho da placa de vídeo, e aí ela vai ficar, como a gente costuma dizer aqui no hardware, capada. No gerenciamento de memória para armazenamento, no geral, a X870, independente da fabricante, elas têm uma entrada PCI Express 4.0 para NVMe e 4 entradas PCI para NVMe's M2 normais, que são as antigas 4.0. É bastante, não são todas as placas-mãe que têm esse tanto de entrada, mas comparando diretamente com a mais básica, que tem só um chip PCI Express 4.0, aí sim faz diferença, porque aí você colocando um NVMe, por exemplo, com leitura e gravação de 7.000, 6.800 MB de leitura, se você não tiver esse PCI 5.0, você não vai utilizar desse tanto de leitura e gravação que ele tem a oferecer. E isso se deve única e exclusivamente por velocidade de gravação de informação. Quanto maior, quanto melhor você tiver nos recursos da placa-mãe, aqui a gente não está falando, por exemplo, de chipset, de VRM de memória e nem outras coisas como capacitores, resistência elétrica, melhor você vai utilizar o seu armazenamento e mais rápido o seu PC vai ficar. Não só mais rápido, mas renderização de jogos, renderização de projetos 3D, renderização de programas, tudo isso fica melhor. Você usa mais os recursos. Para você que é gamer e tipo assim, tem uma RTX 4070 Super e você troca a sua placa-mãe só para usar os melhores recursos dela, você já tem um processador top. Na prática, você não vai sentir diferença, porque você já está utilizando muitos recursos de uma placa de vídeo que já é muito forte. Você não vai perceber seu jogo indo de 150 para 200 FPS. Não, o ganho vai ser menor, vai ser de 10 a 15 FPS e você vai poder utilizar outros recursos da NVIDIA. Mas na prática, algumas pessoas são exigentes e querem utilizar o máximo da sua placa. Então se você é exigente, uma placa de vídeo e uma placa-mãe tops farão diferença. Mas vamos continuar aí no comparativo. As placas mais top, as X870E, elas possuem USB de 20 GB por segundo, que é uma tecnologia nova, eu pessoalmente só vi uma vez, e isso aqui no Brasil a gente não usa tanto porque a gente prefere utilizar SSDs e HDs de 4, 10 TB para armazenamento.
Os USBs ficam para os dongles, para as outras coisas que a gente costuma utilizar, mouse, teclado, periféricos que utilizam wireless e etc. Isso, do ponto de vista de conectividade e delay, não muda tanto, porque o que importa para ele é o quanto o receptor ali, o USB, ele tem de atraso, e na prática todas essas placas elas já têm recursos que fazem com que não tenha atraso. É praticamente na velocidade da luz. Porém, para quem usa recursos de transmissão em USB, como por exemplo algumas memórias intermediárias, aquelas coisas intermitentes, como memórias flash, transmissão de dados via câmera, aí sim faz diferença, porque você vai transmitir dados de uma SD card, por exemplo, muito mais rápido. E isso sim é uma inovação. Caso você não vá utilizar, não faz sentido pegar uma placa-mãe top dessas, não é mesmo? Agora eu quero falar um pouco das placas intermediárias, as B400, B650, X670 e etc. Todas essas placas, vocês podem observar que elas são bons custos-benefícios, né, mais baratas do que os modelos X870 e carregam basicamente os mesmos recursos, PCI 5.0, total de PCI lanes também bem alto, tem também conectores de USB maiores, né, conectores que permitem você utilizar tanto USB 4 quanto USB 20 GB por segundo, e possuem opcionalmente ou obrigatoriamente, né, dependendo do modelo, ali recursos para você utilizar o seu NVMe principal com o melhor possível, né, o melhor PCI Express possível, que normalmente é o 5.0. Essas são as placas que para você que tem dinheiro valem a pena. As X870 e as 850, que são novas, na minha visão, não valem a pena. Elas estão caras pelo que oferecem e elas não têm recursos que justifiquem elas serem caras. Inclusive, placas muito caras e muito específicas têm um índice de RMA e resolução mais difícil, tá? Só para você saber. Você pode comprar o produto mais caro que tiver de placa-mãe com medo de dar problema, você está tentando prever isso. Na prática, é o seguinte, a gente vê muitas pessoas comprando PCs tops e trazendo para nós com peças específicas e muito mais caras. É melhor, às vezes, você comprar uma placa assim mais tranquilinha, pegar ali os seus R$2.000 de orçamento de placa-mãe, gastar só 1.400 e deixar o resto para investir numa fonte melhor e etc., do que comprar um modelo super específico que você achou bonito e quando ele der problema, não tem peça de substituição. Você tem que mandar para Miami, tem que mandar para não sei o que, tem que mandar para fábrica, porque, ó, ninguém faz manutenção dela. Então pensa bem, cara, pensa bem no que você vai fazer na hora de comprar placa-mãe. Porque você comprando um modelo super caro, porque você achou bonito, eu achei legal, eu sou o fodão aqui do gamer, eu quero uma placa diferente, meu gabinete é diferente, eu quero uma placa grande. Cara, se a sua placa-mãe der pau, você tá lascado, porque eles não vão te dar uma placa nova rápido, vai ficar mais de 30, 40, 60 dias parada, sem usar o seu PC. Você não vai conseguir receber uma placa assim, substituta, e você vai ter que gastar de novo, provavelmente para comprar outra placa-mãe simplesinha, para usar no momento que a sua der defeito. Então cuidado com placas muito caras. Elas normalmente guardam ali alguns problemas ocultos. Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo aí.